Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado trimestral da BB Seguridade, que realmente foram resultados impressionantes. Aqui no destaque, a gente observa que o lucro líquido no primeiro semestre de 2023 foi de 3,7 bilhões de reais, que foi uma alta aqui de 37%. Se a gente observar em relação ao primeiro semestre de 2022, reportou 2,7 bi. Então, de fato, foi um resultado exorbitante. Se a gente pegar em relação à distribuição de dividendos, a corretora já distribuiu 3,2 bilhões de reais, o que representa 66% do lucro líquido no primeiro semestre de 2023. Então, de fato, é uma ótima pagadora de dividendos. Então, esse segmento aqui é muito interessante para quem busca empresas boas pagadoras de dividendos. Se a gente observar em segmentos o crescimento, a gente vê que em seguros teve um crescimento de 16% e uma sinistralidade caindo 7,3 pontos percentuais. Então, além de crescer a sua carteira de seguros, a gente vê que tanto cresceu em prêmios emitidos, quanto caiu aqui a sinistralidade, o que melhora aqui o crescimento da carteira. Em relação ao segmento de previdência, reportou aqui um crescimento em contribuições de 10% e, de fato, aqui um crescimento bem interessante no primeiro semestre de 2023. Em relação à corretagem, taxa de corretagem, reportou 2,4 bilhões em receita e isso representa 15% de crescimento em taxa de corretagem. Em capitalização, crescimento aqui de 3,1 bilhões em arrecadação, isso representa 18% a mais em relação ao primeiro semestre de 2022 e 10,7 bilhões em reservas, o que representa 28% de crescimento. Então, de fato, os resultados no primeiro semestre de 2023 foram excepcionais para a BB Seguridade. Quando a gente observa aqui o destaque em relação ao lucro líquido e como foi esse crescimento, a gente observa que o lucro da BB Seguridade cresce tri por tri. Em relação ao segundo tri de 2022, que foi reportado 1,4 bilhões, em comparação ao segundo tri de 2023, que reportou 1,9 bilhões, quase 2 bilhões de lucro líquido. E se a gente comparar em relação ao trimestre passado, ou seja, o primeiro tri de 2023, a gente observa que foi um crescimento bem interessante, onde lá no primeiro trimestre de 2023 foi reportado 1,7 bilhões. Então, de fato, cresce e cresce muito forte em relação aqui ao lucro líquido apresentado pela BB Seguridade. Se a gente comparar o semestre entre o primeiro semestre de 2022 versus o primeiro semestre de 2023, representa aqui uma alta de 39% na evolução do lucro da empresa. E aí, se a gente pegar e observar esses resultados, que de fato houve essa variação e o que acrescentou, a gente vê que a Brasilprev reportou aqui um total de resultados operacionais interessantes de 393 milhões de reais. Além disso, a Brasil Seguros também reportou 619 milhões de reais. Então, os dois principais segmentos aqui que contribuiu para o BB Seguridade reportar resultados surpreendentes. E aí, de fato, isso aqui é muito interessante, porque a BB Seguridade ela continua crescendo nos seus resultados operacionais e, consequentemente, ela consegue diversificar esses segmentos. Se a gente observar esse slide, em relação aos prêmios emitidos na Brasil Seguros, a gente vai ver que foi um crescimento de 64% em relação ao primeiro semestre de 2022. E aí a gente pega e observa, em relação a parceiras, cresceu absurdamente, de 352 milhões de reais para 582 milhões de reais. E se pegarmos negócios estruturados, a gente vê que também cresceu de forma absurda, totalizando aqui 858 milhões de reais. Então, de fato, aqui a gente vê que cresce o número de parceiros e parceiros de qualidade, totalizando aqui 24 novos parceiros no trimestre. Então, de fato, a empresa vem diversificando e consequentemente apresentando bons resultados operacionais. E aí, no primeiro semestre de 2023, eles investiram um total aqui de 250 milhões em tecnologia, facilitando aqui a relação dentro da BB Seguridade e os seus clientes. E aí, consequentemente, melhora e otimiza aqui a experiência dos seus clientes com a empresa. Consequentemente, o que é que acontece? Eles mantêm a liderança aqui consolidadas nos seguintes setores. Nos setores de vida, representando aqui 11,6%, prestamista 18%, rural, forte aqui no agro, 57,5%, previdência e contribuições 36,8%, previdência reservas 28,4%, capitalização reservas 27%. Então, de fato, a empresa cresce e cresce muito forte, representando aqui uma das maiores corretoras do nosso país. Aí, em relação à experiência do cliente, consequentemente, todo esse investimento traz resultados positivos. Se a gente observar, o NPS aqui evolui tanto no segmento rural,
capitalização, tanto no seguro de vida e também previdências. Todos esses pontos aqui mostram satisfação dos clientes em todos os segmentos. E aí, consequentemente, o número de reclamações cai e, consequentemente, melhora esse índice, mostrando que a BB Seguridade melhora no sentido de entregar uma experiência melhor aos seus clientes. E aí, se a gente observar essa queda em relação ao segundo TRI de 2022, em número de reclamações foi de 18%, mostra eficiência aqui da empresa e compromisso com seus clientes, tendo e entregando uma melhor qualidade e serviços a eles. Aí, consequentemente, eles prevêem um crescimento para 2023 bem forte e praticamente já atingidos. Se a gente observar, o realizado aqui no primeiro semestre de 2023 foi de 25,7% para o resultado operacional não decorrente de juros e eles previam esse crescimento entre 12% a 17%. Então, de fato, eles já ultrapassaram o que eles esperavam para o ano 2023. Em prêmios emitidos pela Brasil Seguros, o que eles previam? Um crescimento em 2023 entre 10% a 15% e já realizado no primeiro semestre, 15,7%. Então, de fato, a empresa cresce e cresce absurdamente no primeiro semestre de 2023, superando aqui suas projeções para o crescimento anual no ano de 2023. Aí, em reservas e planos de previdência, a gente vê que, de fato, praticamente já atingiu o que eles esperavam no crescimento máximo, entre 14%, e atingido aqui no primeiro semestre de 2023, 13,3%. Então, realmente, a empresa cresce muito forte e, consequentemente, entregando valor aqui aos seus acionistas. Se a gente pegar esse fato relevante, além de todo esse crescimento no lucro, nos resultados operacionais, na satisfação dos clientes, no número de novos clientes, além disso, vendo as reclamações diminuindo e, consequentemente, vendo seus resultados operacionais crescendo e atingindo os patamares já previstos de crescimento para o exercício de 2023, ou seja, irá provavelmente dobrar esses crescimentos. Além disso, eles anunciam uma política de recompra de ações. Então, de fato, essa política de recompra de ações trará aqui valor ao acionista. E a quantidade de ações a serem adquiridas é um total aqui de 64 milhões de ações ordinárias, o equivalente aqui a quase 10% das ações em circulação. Então, só aqui nessa política de recompra de ações vai entregar 10% de retorno em valor ao acionista. E isso representa também que, neste momento, ao ver deles, a ação está barata e, consequentemente, ela irá comprar. Nesse sentido, a gente avalia então o lucro líquido aqui esperado para o ano 2023, sendo bastante conservador, ou seja, uma continha de padeiro aqui, e, consequentemente, conservando aquele payout ali de 88% que eles anunciaram que já foi realizado no primeiro semestre de 2023. A gente observa que isso representa, então, um dividendo de R$ 3,20. Consequentemente, nessas cotações, isso representa um retorno de dividendo yield de 10,5%. Se a gente observar e pegarmos o payout convencional, em que o BB Seguridade geralmente distribui entre 90% a 95% no ano. Então, isso aqui é no cenário anual, ao exercício total de 2023, a gente vê que o dividendo passa a ser R$ 3,53 e nessas cotações atuais, isso representa 11,6%. Então, em relação a retorno em dividendos, a gente vê que no ano, a gente observa que nessas cotações a empresa está interessante, porque você consegue obter acima de 7,5% de retorno só em dividendos, que é, na minha regra, o mínimo que eu estou disposto a receber de uma empresa. Outro ponto interessante é que os indicadores mostram que a empresa de fato não está tão esticada assim. Então, R$30, com esses lucros, a gente vê que o preço sobre seus lucros é de 8,19 vezes, ou seja, em menos de 9 anos você consegue reaver todo o seu capital investido, tanto com apreciação, quanto também em relação à distribuição de dividendos. E aí, enquanto eu gravo esse vídeo, as cotações aqui da BB Seguridade é de R$ 30,51. Aí, se a gente pegar em relação ao preço sobre o seu valor patrimonial, a gente vê que é alto e esticado, de 6,82 vezes. Ou seja, o que é que significa que pode estar caro? Se você olhar isoladamente esse indicador. E aí, a gente tem que ter calma com isso, porque estamos falando aqui de um negócio em que não precisa de tanta estrutura patrimonial, ou seja, patrimônio líquido, para você realizar suas operações. Então, consequentemente, vocês podem se deparar com uma empresa de preço sobre o seu valor patrimonial de 6 vezes e um PL aqui de 2 vezes, por exemplo. Ou seja, ela não precisa de patrimônio físico para gerar aqui altos lucros. Então, sempre não olhem aqui indicadores isoladamente e olhem como um todo. Neste momento, a gente percebe que a empresa consegue entregar mais de 10% aqui para o seu acionista tranquilamente. E aí, fazendo um exercício, se a gente pegar e comparar em relação às empresas, tanto o Banco do Brasil quanto a BB Seguridade, a gente vai comparar o lucro e o quanto isso representa. Se a gente observar, no lucro ali esperado para o Banco do Brasil, é entre 33 a 37 bilhões de reais no ano de 2023. Isso aqui, se a gente pegar a média, ser conservador, é esperado um lucro líquido então para o banco de 35 bilhões de reais. E aí,
a BB Seguridade irá reportar 7,450 bilhões de reais. Então, 7,4 bilhões de reais é o lucro da BB Seguridade. Então, a gente vai entender o quanto isso representa no lucro do Banco do Brasil. Então, 35 bi, se a gente pegar aqui 21,3%, a gente vai obter basicamente aqui o lucro líquido da BB Seguridade. Ou seja, do lucro do Banco do Brasil, dos 35 bi, 21,3% é oriundo aqui da BB Seguridade. Então, basicamente, 21% é lucro referente à BB Seguridade. Então, se a gente comparar aqui o valor de mercado do Banco do Brasil, que é de 138 bilhões de reais, vamos arredondar para 139 bilhões de reais, 139 bilhões de reais, e pegar aqui o valor de mercado da BB Seguridade. E aí o que é que a gente consegue obter nesse sentido? Que é de 62 bilhões. Se a gente ver, isso aqui representa mais ou menos 44,7% de valor de mercado. Ou seja, a empresa entrega em torno de 21% de lucro referente ao Banco do Brasil, a BB Seguridade, porém, em valor de mercado, a BB Seguridade representa 44%. Isso aqui não faz muito sentido, nem entender que o Banco do Brasil, neste momento, está barato. Essa é a conclusão que a gente pode tomar. Ou seja, a BB Seguridade, nesses preços, ela não está cara. Consequentemente, se ela representa 44% em valor de mercado do Banco do Brasil, quem está barato, extremamente barato, é o Banco do Brasil. Então, de fato, eu, neste momento, recomendaria, de fato, não recomendo compra e nem venda de nenhum ativo, mas neste momento acredito que o Banco do Brasil está mais interessante do que a BB Seguridade nesses preços. Além disso, que ela é a majoritária, acionista majoritária da BB Seguridade. Então, nenhum sentido, nenhuma bronca nesse sentido. E aí, se a gente vê, mesmo com a apreciação de 45% do Banco do Brasil, tendo essa relação de preços, a gente observa que ainda assim ela vai estar barata. Então, de fato, essas relações são importantes de fazermos para entendermos em qual ativo a gente vai alocar nossos recursos. E aí convido você a se inscrever no meu canal e não perder nenhum conteúdo postado aqui neste canal. E aqui no canal vocês irão acompanhar também o crescimento da carteira do canal Rumo à Liberdade Financeira. Além disso, convido você também a adquirir o e-book, em que esse e-book vou estar compartilhando com vocês meu método de educação financeira. Então vocês irão se educar financeiramente e, consequentemente, vocês irão aprender os 5 pilares essenciais para investir e construir sua liberdade financeira. Então esses 5 pilares aqui é sobre minha estratégia de investimento. Vocês irão ter o essencial para vocês iniciar a sua jornada rumo à liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima. Fala, jovem investidor. Seja bem-vindo ao meu canal.